Estamos aqui novamente com o nosso canal Pregadores de Bereia. E agora nós estamos lançando uma nova série, algo que vai trazer bastante assunto, e nós vamos fazer algo diferente agora. Nós vamos mais aqui bater um papo, uma conversa aqui juntamente com o Fernando Moreira. Você que já está acostumado aí no nosso canal, já viu vários vídeos. Então esse é o nosso bate-papo. Para isso, você precisa clicar aí no nosso like, fazer a inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, para que você não perca nenhuma das nossas lives. O que vai acontecer? Acione o sininho e você vai ser informado cada vez que nós colocarmos um novo vídeo como continuação desse tema tão importante. Então, vem comigo. Então, na verdade, se nós formos discutir sobre as sequelas, as situações que foram muito desfavoráveis ao chamado cristianismo, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo falando sobre as divergências em relação à palavra de Deus, em relação às muitas heresias e muitas distorções que houveram nesse período, que foram muitas. O chamado papado, como você disse, tendo um poder sobre o Estado, tendo o exército, a postura da igreja como que infalível, a postura do papado como que infalível, vários dogmas nesse período foram criados, os concílios tomaram uma postura, e a tradição também tomaram uma postura de estarem acima da própria Bíblia. A Bíblia era em latim e muito pouco conhecida pelo povo, então houve uma série de situações que realmente nesse período foi chamado de período das trevas, porque houve uma ignorância e um domínio da igreja em termos de deturpação e de corrupção muito grande. Então, quando nós chegamos em Lutero, já houveram também outros pré-reformadores, como John Huss, como John Wycliffe e Jerônimo Savonarola, que em períodos anteriores viram a situação de corrupção muito grande da igreja e quiseram também fazer uma reforma. Esses homens morreram em fogueira, morreram queimados, foram mártires e deixaram já um legado para que, no momento exato, Lutero conseguisse realmente fazer com que esse movimento fosse instaurado e que realmente tivesse êxito. Até antes, a gente vê, por exemplo, que John Huss ele foi o precursor do que nós chamamos de irmãos morávios. Os irmãos morávios que foram, no futuro, foram pessoas que trouxeram um avivamento para a chamada igreja da época, para o mundo. Eles eram discípulos de John Huss. Então, a gente vê, por exemplo, que a mesma coisa aconteceu com o Wycliffe. Depois, ele teve um papel muito importante na Inglaterra, com seus seguidores, o William Tyndale também, que foi depois uma das pessoas que fez a tradução da Bíblia para o inglês. E a gente vê, o interessante que a gente vê é que o movimento da reforma também, durante os anos sequentes, houve outras reformas dentro do próprio movimento da reforma. Sim. Isso é um paralelo que nós podemos fazer para os dias de hoje, porque é muito interessante que, quando a gente estuda a história da reforma e da igreja, a gente vai perceber, no decorrer dos anos, os puritanos, por exemplo, na Inglaterra, querendo uma reforma maior do que a que havia sido feita pelo rei Henrique VIII, que, no início, a reforma na Inglaterra iniciou-se com o rei da Inglaterra, foi um movimento inicialmente político, e depois nós vamos ver, por exemplo, os puritanos na Inglaterra tomando uma postura de querer uma reforma maior da igreja anglicana. E essas pessoas, os chamados puritanos, eles fizeram uma reforma dentro daquilo que já havia. A mesma coisa em relação aos anabatistas.
Se nós olharmos, depois que Lutero, Calvino, Zwinglio, que foram personagens chaves, Zwinglio na Suíça, Calvino iniciou na França, mas depois foi para a Suíça também, depois Lutero, que foi para a Alemanha, a gente vai perceber que os anabatistas, por exemplo, depois deles, quiseram também uma reforma mais profunda, porque acharam que a reforma que havia sido feita não era suficiente. E o interessante é que todos esses personagens, tanto os anabatistas, os puritanos, depois nós vamos ver um pouco mais na frente, o movimento pietista, todos esses movimentos tiveram um desejo na história, um momento marcante, com o intuito de desejarem uma reforma mais profunda dentro daquilo que já havia sido feito. O interessante, antes de passar para você, é que a Igreja Católica, quando Lutero se levantou, Calvino, Zwinglio e John Knox na Escócia para fazerem a reforma, o interessante é que a Igreja Católica, fazendo um link com a nossa situação atual, a Igreja Católica achou que eles eram hereges, porque eles estavam buscando um retorno ao cristianismo mais bíblico, diante de todas as corrupções que a Igreja havia vivido nesses praticamente 1000 anos. Sim. Então, aí o que acontece? Uma coisa interessante é que depois também, quando os anabatistas se levantam com o intuito de fazer com que fosse feito o batismo bíblico, porque eles foram chamados de anabatistas como se eles fossem rebatizantes, mas, na verdade, eles estavam buscando o batismo bíblico, não era o rebatismo, era o batismo de crianças que, na verdade, os anabatistas estavam indo contra e dizendo que não seria válido. Mas o interessante é que os anabatistas também foram vistos pelos católicos e pelos próprios reformados, os seguidores de Lutero, de Calvino, como hereges. Mas, na verdade, os anabatistas foram muito bíblicos, porque eles tinham clareza em relação à realidade da separação entre o Estado e a Igreja. Eles não queriam pegar em armas, eles eram pacíficos, eles tinham muito claro essa questão em relação ao batismo, e eram pessoas que tinham uma vida muito pura e um desejo muito forte de voltar às Escrituras. Então, e o interessante é que, quando eles tiveram esse desejo de uma maior volta, uma maior profundidade em relação às Escrituras, eles foram taxados pelos próprios seguidores de Lutero, pelos próprios reformadores, pelos católicos, de hereges. Isso aconteceu com os puritanos também na Inglaterra, com o movimento pietista, que veio depois. Então, é interessante se a gente trazer para os nossos dias atuais como que a gente também, como que a história se repete. E como que muitas vezes, no decorrer da história, nos avivamentos que houveram por volta de 1900 e pouco, avivamento da Rua Azusa, todos os movimentos que tiveram, que pensaram em trazer uma reforma ou uma volta às Escrituras, como que eles todos foram alvo de algum tipo de pensamento que, na verdade, eles estavam sendo hereges. É interessante, né? Porque a gente tem que entender que tudo isso foram movimentos, né? De pessoas que já estavam dentro do mesmo sistema, porém, estavam observando algumas coisas, e o que chamou atenção, eu acho que uma coisa que a gente precisa dar uma ênfase aqui, é que todos esses chamados reformadores, e em vários movimentos, como você aí disse, os anabatistas, os morávios, os puritanos e tantos outros movimentos, o que acontece? Eles se voltaram para as Escrituras e começaram a verificar que alguma coisa não estava de acordo. O próprio Lutero, quando a gente fala lá com relação às solas, né, das teses, você vê que uma das coisas foi essa questão da indulgência, como que se a igreja meio que vendendo, né, um pedaço ou uma opção para as pessoas que elas teriam como comprar salvação ou perdão através das indulgências. E foi aí descoberto, através da leitura das Escrituras,
e todos esses reformadores e esses movimentos que se levantavam na história, eles começaram a despertar que algo não estava de acordo com as escrituras. Só que muita gente ainda estava naquela onda, né? Qualquer coisa que viesse contestar a tradição de como estavam, de fato, conduzindo, seja ali o cristianismo ou a visão da igreja da época, eram chamados de hereges, de até mesmo considerados inimigos da igreja. Tanto é, como você disse, a própria igreja teve o seu exército, e muitos foram, de fato, mártires, perseguidos e mortos, porque eram alguém que estava combatendo ou revelando, trazendo, de certa forma, uma outra visão e uma observação diferente, e que vinha contra os argumentos da igreja da época, e, de fato, também acabava trazendo muitos problemas para o sistema do papado, aquele que tinha a eminência, o poder centralizado nele. E você vai percebendo, então, na história, esses movimentos fazendo com que houvesse esses questionamentos, não é mesmo? Mas você que ainda não se inscreveu nesse canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like também, que é muito importante para que isso possa crescer. Para quê? Para que outras pessoas, esse vídeo, essa live, esse assunto tão importante, possa chegar a outras pessoas que ainda não viram. Para isso é importante você se inscrever, acionar o sininho e sempre deixar o seu like, tá bom? E também você pode participar fazendo o seu comentário, algo que você tenha dúvida nesse período da história, algo que diz respeito aí à reforma e também um paralelo dos dias de hoje. O que mais que a gente poderia falar aqui nesses 2 minutos que nos restam, pastor Fernando, para a gente poder deixar um gostinho? No próximo vídeo, nós vamos falar, então, no próximo vídeo, sobre o grande legado da reforma, que foram os 5 solas. O sola fide, que foi o sola fé, o sola escritura, que é somente as escrituras, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e sola Deo glória, ou seja, só a Deus glória. Esses pontos nós vamos estar depois entrando, e, na verdade, falar sobre a necessidade da reforma é algo muito profundo, porque verdadeiramente a igreja havia se desviado, né? Entrado num período de trevas muito grande. Então, a partir da próxima live, nós vamos falar um pouco sobre os solas e vamos, então, tentar fazer um link com a nossa realidade atual. Ok. Então, você que está nos acompanhando, não perca, né? Compartilhe com o seu amigo, compartilhe aí com aquelas pessoas que são da sua amizade, do seu hall de amigos, para que eles possam, de fato, participar conosco, porque é muito importante, muitas vezes, para a gente poder explicar o que ocorre hoje com o evangelho que nós muitas vezes ouvimos, e tantos questionamentos e situações que nós ficamos assustados com o que temos ouvido, tem tudo a ver, muitas vezes, com muitas coisas que a história nos mostra, principalmente na época lá da reforma, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Pastor Fernando, obrigado mais uma vez. Nós vamos estar aí, então, com o canal, com essa nova maneira da gente poder aí bater um papo com esse tema tão importante. Então, você não perca a nossa próxima live, dando continuidade sobre as solas, tá ok? Aqueles pontos principais que Lutero trouxe como algo que chamará a nossa atenção e a sua também, tá bom? Até mais, até a próxima.